Bom dia. Bom, a gente está aqui na outra aula de introdução à bioestatística e na última aula a gente viu um pouco sobre correlação. A gente vai ver sobre um assunto bem relacionado com correlação, que é noções sobre regressão. A gente vai ver o que é isso. Bom, o que a gente vai ver hoje? Primeiro a gente vai ver um pouco sobre gráfico de linhas, sobre o que é e como fazer uma reta de regressão, como escolher uma variável explanatória. A gente vai ver um pouco sobre o coeficiente de determinação e quais são as pressuposições para se fazer uma regressão. Beleza? Primeiro, o que é um gráfico de linhas? Bom, basicamente a gente faz um gráfico de dispersão e, por exemplo, aqui na nossa tela a gente tem no eixo X ano do censo e no eixo Y população em milhares. E a gente vê que tem um aumento entre a variável x e a variável y. Quanto maior é o ano do censo, maior a população. E entre esses pontos aí desse gráfico de dispersão, a gente coloca uma linha ligando esses pontos. Beleza? Então, o gráfico de linhas é basicamente isso. E relacionado com essa ideia de ligar os pontos com uma linha, a gente tem o que a gente chama de uma reta de regressão. Então, por exemplo, a gente tem aqui um gráfico em que a gente tem no eixo X o tempo o, em minutos, decorrido após uma administração de procaína. E aí, no eixo Y a gente tem a quantidade hidrolisada de procaína em moles por litro no plasma humano. Beleza? Então, no eixo X a gente tem o tempo, eixo Y a gente tem quantidade hidrolisada de procaína. E a gente já vê de cara que tem talvez que tem uma relação positiva entre tempo e quantidade hidrolisada, beleza? E a gente quer fazer uma reta que melhor descreve essa relação entre as variáveis. E essa reta ela é descrita por uma equação. E essa equação é que o valor de y para um ponto será igual a mais b vezes o valor de x no relacionado com um ponto correspondente. Então, y de um ponto será igual a mais b vezes x de um ponto correspondente. Ok? Vamos ver isso direito. Então, o que é esse a na nossa reta de regressão? O a é o coeficiente linear, ou intercepto. Ele basicamente fala em que ponto a reta corta o eixo y, ou o eixo das ordenadas. Quando a é maior que zero, ele corta o eixo y, né, nesse caso aqui está aqui perto do 3, ou no 3, né, num, num, num valor positivo de y. Quando a igual a zero, a reta corta o eixo y no ponto zero de y. E quando a menor do que zero, a reta corta um ponto negativo de y. Ok? E o que é o b? b é o coeficiente angular. Ele indica a inclinação da reta. Quando b é maior do que zero, é uma inclinação positiva, então de baixo para cima. Quando b é igual a zero, não tem inclinação nenhuma na reta. E quando b é menor do que zero, é uma inclinação negativa. Então, quanto maior x, menor y. Ok? E como se calcula esses parâmetros aí? Bom, para calcular o coeficiente linear a gente pega a média de y menos b vezes, né, b que é o coeficiente angular, vezes a média de x. E para calcular o coeficiente angular, a gente faz essa equaçãozinha aí, que é para cada ponto de x, a gente subtrai a média de x e multiplica isso pela
o ponto correspondente de y menos a média de y, a gente faz o somatório disso e divide pelo somatório de cada ponto de y, de x, quer dizer, menos a média de x e sempre colocando isso ao quadrado. Então vamos ver aqui como que funciona o cálculo de uma reta de regressão na prática. Bom, a gente tem aqui duas variáveis, a variável x e a variável y. E para a variável x a gente tem aqui 2, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 15, total de 69. E y a gente tem 3,5, 5,7, 9,9, 16,3, 19,3, 25,7, 28,2, 32,6 e o total de 141,2. O que a gente vai fazer aqui vai ser, ó, a gente tem que lembrar, y, a equação da reta é y igual a A mais bx. Beleza, então a gente vai calcular primeiro b. Então, que é o coeficiente angular, que dita a inclinação da reta. B é igual a somatório que a gente já viu, né? Que é igual a 2,16. E A, que é o coeficiente linear, a gente faz a nossa conta aqui, a gente já tem o valor de coeficiente angular, que é 2,16. Então a gente pode fazer essa conta e no final aqui a gente tem um intercepto negativo de 0,98, de menos 0,98. Então a reta vai cortar o eixo y num ponto negativo de y, ok? E aí a gente pode, né, e aí a gente tem a nossa reta que indica que quanto maior o tempo, maior a quantidade hidrolisada de procaína. E essa nossa reta tem a equação que é y, o valor de um ponto de y é igual a menos 0,98, que é o nosso coeficiente linear, mais 2,16, que é o nosso coeficiente angular, vezes o ponto correspondente de x. E a gente pode usar essa reta para estimar valores que a gente não calculou. Por exemplo, não existe valor de x igual de y para x igual a 13. Mas é possível estimar o valor de y para x igual a 13. Então, a gente só usa essa equação da reta, no caso, menos 0,98 mais 2,16 vezes x. Nesse caso, x que a gente quer é 13. E aí, a gente tem aí o nosso valor de y correspondente, que seria 27,10. Beleza? A gente vê aí que a correlação, que a regressão é bem similar à correlação, né? Ambas estão vendo como que é a relação entre variáveis, mas quando a gente faz a regressão, a gente tem uma ideia melhor, a gente tem mais argumentos para dizer que a variável x explica realmente uma relação de causa e efeito em relação à variável y. E a gente tem que ter cuidado quando a gente usa uma regressão com extrapolações indevidas. A gente tem que ter em mente que, por exemplo, pode existir uma relação não linear entre variáveis em algum ponto dos cálculos. Por exemplo, a gente vai aumentando o número do mês, que a gente calcula a temperatura média, por exemplo. E aí, a gente calcula só até julho, mais ou menos. E até esse ponto, normalmente, a temperatura vai baixando. Mas a partir desse ponto, a gente sabe, né, que a temperatura ela volta a aumentar. Mas aí, a gente calculou já uma reta de regressão. Será que a gente pode usar essa reta de regressão para calcular temperaturas médias desses meses para quais a gente não calculou a temperatura média? Não, né? Porque não é uma relação linear que existe a partir desse ponto do mês 7, mais ou menos. A partir daí, a relação ela ficaria invertida. Então, a gente não pode fazer extrapolações indevidas, a gente pode fazer cálculos indevidos quando a gente já sabe que vai existir uma relação não linear entre as variáveis em algum ponto, beleza? Bom,
E a gente tem que ter um cuidado, então, né? Como eu já disse, quando a gente está fazendo regressão, normalmente a gente tem que ter mais argumentos para dizer que uma variável x vai explicar uma variável y. Por exemplo, aqui a gente tem, né, como a gente já viu, o tempo no eixo x, é, ditando a quantidade hidrolisada de procaína aí no eixo y. E nesse outro gráfico a gente tem o peso ditando a pressão arterial. Beleza? Então são duas setas em que a gente tem a variável x, que é a variável explanatória ou variável independente, explicando a relação, explicando o, a, a nossa variável dependente ou variável resposta, que no caso quantidade hidrolisada de procaína e no outro gráfico pressão arterial. Beleza? Então, a variável independente que explica, que normalmente está no eixo x, que explica a variável dependente que explica, que normalmente fica no eixo y. Ok? E associado a nossa reta de regressão, a gente também tem um coeficiente, que é o coeficiente de determinação, que é a proporção da variação de y explicada pela variação de x, o quanto que x explica do eixo y, basicamente. Então, como que a gente calcula esse coeficiente de determinação? O coeficiente de determinação é o coeficiente de correlação que a gente já viu na aula passada ao quadrado. Então, a gente tem aqui o tempo, né, no eixo x, explicando a quantidade hidrolisada de procaína, que está no eixo y. E aí, a gente tem o coeficiente de determinação, que é igual a 0,994, ou que é a mesma coisa que dizer que a variação no tempo, que o tempo explica 99,4% da quantidade hidrolisada de procaína, da variação da quantidade de hidrolisada de procaína, beleza? E agora a gente vai ver rapidão como que faz uma regressão no Excel. A gente tem aqui nossas variáveis, x e y, e aí o que a gente vai fazer é colocar aqui um gráfico de dispersão. A gente arruma um pouquinho esse gráfico, coloca aqui no eixo y, no eixo x a gente coloca x, e aí tira essas linhas aqui atrás, e aí a gente clica num ponto aqui com o botão direito e coloca adicionar em linha de tendência. A gente deixa aqui no linear, coloca exibir equação no gráfico, e aí essa é a nossa equação da reta, e exibir valor de r quadrado, que é o nosso coeficiente de determinação também no gráfico. Então, a gente pode comparar, aqui a gente tem o r quadrado aqui de 0,993994 no caso, que é o mesmo que foi calculado no nosso exemplo. E a equação da reta, a gente pode ver aqui atrás, que era menos 0,98, coeficiente linear, que a gente pode ver que tá nesse caso aqui do Excel, ele está depois, menos 0,98, e o coeficiente angular de 2,16, que é o que a gente também calculou no nosso exemplo, beleza? Bom, então é assim que se faz uma regressão linear no Excel, beleza? E aí, regras para se fazer uma regressão. A gente tem que ter dados coletados ao acaso. Cada unidade deve fornecer valores de x e x e y devem ser medidos, variáveis medidas independentemente, beleza? Então, a gente viu que correlação é bem relacionado com regressão, mas eu vou voltar a dizer que
que normalmente quando a gente faz uma regressão, a gente tem melhores argumentos para dizer que x, a variável independente, explica y, a variável dependente. Variável dependente. Beleza? E quando a gente tem a regressão, a gente pode estimar valores para pontos em que a gente não calculou nosso ponto correspondente na variável independente. Beleza? É isso aí. E até a próxima aula. Abraço.